Oi, bom dia todo mundo e obrigado por seguir. A gente está aqui hoje para esse talk, para entender um pouco toda a questão sobre o prazer, sobre o desejo, entender um pouco a política do corpo, do sexo, dos trabalhadores de sexo. Aí estamos aí com Camille Cabral, que é a fundadora do PAST, que é uma associação na França que trabalha muito com migrantes, com trabalhadores de sexo. E estamos com Victoria também, que é trabalhadora do sexo, e vamos um pouco interagir sobre essas questões. Talvez uma palavra, Camille, para se apresentar o PAST, um pouco qual é o trabalho que vocês fazem, a sua trajetória, né? Bom dia a todas, bom dia a todos. Olha, é com prazer que eu estou aqui, mas antes de começar, gostaria de agradecer a Rain e ao Mário, da produção Arara, de me convidar e de bater este papo gostoso aqui com vocês, trocar ideias, e assim que a gente avança, trocando experiências, dificuldades e sucessos. Aí, talvez uma palavra sobre o PAST, não? Você quer se apresentar também? Eu me chamo Camille Cabral, sou nascida da Paraíba, no Nordeste do Brasil, nasci no sertão e estudei, me formei em medicina, fiz residência no Hospital das Clínicas, em São Paulo, e depois vim aqui para a França fazer uma residência no hospital que é específico em doenças infecciosas. E aí eu fiz este percurso de médica que se ocupa de populações migrantes. Era na época, quando você veio também do HIV, né? Exatamente. Olha que por coincidência, a nossa associação PAST existe por causa de uma epidemia. Estamos em outra epidemia. Então, olha, 2 epidemias no percurso de uma pessoa é pesado, viu? É pesado. A Victoria também, você quer se apresentar? Você conhece talvez Camille, a gente pode dizer que... Claro, somos amigas. Aí, você quer falar um pouco da sua história, da sua trajetória, né? Da onde você vem, onde você vive? Eu sou um pouco zinga. Eu moro... De momento, eu estou morando na França. Eu trabalho com amor. E sou muito feliz, assim, me sinto livre. Sim. E tenho 40 anos, faço isso há 10 anos e estou bem. Interessante aqui quando você fala eu trabalho com amor. É uma ideia, é uma palavra diferente, né? Que você decide usar. Por que você fala eu trabalho com amor? Porque eu quero que, quando eu encontro as pessoas, eu vejo como ser humano e quando eu quero que saia mais feliz do que quando entrou. Muito bem, porque é isso aí. Ela suaviza realmente todos digamos, as dificuldades que tem no trabalho sexual, que sempre haverá problemáticas a gerar e pronto, mas ela usou uma palavra tão linda, eu trabalho com amor. Ela suavizou tudo numa palavra. É verdade, é uma visão particular, né? Eu acho que uma coisa interessante, talvez que a mim você pode falar disso, é que tem tantas diferentes experiências com trabalhadores de sexo que existem pessoas, não? Cada história é individual, né? É diferente um pouco, não? Eu sempre, meu ponto de vista, toda pessoa é um romance. Cada pessoa tem aquele percurso, as coisas lindas, as coisas tristes que a pessoa tem, a sua cultura, a sua religião, tudo que ela gosta. Então, isso tudo faz um romance, mas hoje a gente vai falar mais nesse contexto de trabalho sexual. Eu acho que o trabalho sexual, como a Vitória diz, a gente tem que enxergar o ser humano que faz o trabalho sexual e com quem, por que ela faz o trabalho sexual. Porque é um pedido, é uma demanda desta sociedade. É muito simples. Então, a sexualidade humana é a coisa mais linda, mais gostosa do mundo, porque tem coisas lindas na vida de uma pessoa
é a família, é o nascimento, o casamento, tem eventos maravilhosos. Mas a sexualidade é um dos mastros, é uma das correntes, das colunas maestras da vida de uma pessoa. Não é a Peço única. desculpas que tenho o cachorro aqui. Adoramos cachorrinhos. Adoramos cachorrinhos. Então, sim, você estava terminando um pouco. Sim, Tem essa questão de humanizar à la Exatamente. vez Sim. a pessoa o cliente, vamos dizer, né? Sim. Que justamente, mas também o cliente tem que humanizar justamente. Com muito respeito, né? Com Respeito muito de respeito, né? ambos. Porque talvez faltou por muito tempo esse respeito mútuo, que esse respeito mútuo pode generar violência também na sociedade. Né? Evidentemente. Você quer falar um pouco do seu recurso? Você foi para a Itália, você está aqui na França também, né? Aí um pouco, conta um pouco a sua Eu fui para a história. Itália, eu sou do Brasil e tal, e aí eu tinha uma amiga que trabalhava lá há muitos anos, me chamou, e você sabe, no Brasil eu estava passando por dificuldades, não tem muita possibilidade de... Sim, tem possibilidade, mas naquele momento eu não via muitas possibilidades. Aí eu fui, comecei a trabalhar, não me senti nenhum momento assim, como eu posso dizer, vítima da prostituição. Nenhum momento. Graças a Deus, né? Porque minha amiga me ajudou também. E sempre eu tentei ver esse lado como o sexo é uma coisa normal, a sociedade faz a gente ter medo, né? Por exemplo, a prostituição. Por que essa coisa escondida? Por que esse tabu? Quando as pessoas chegam em casa, eu percebo que eles têm mais medo de mim do que eu deles. Então eu tento sempre mais amenizar, ver como ser humano, ver que todo mundo tem necessidade de... São coisas que é como comer, dormir. Tem gente, eu fico imaginando, muitos são casados, né? E eles, tipo assim, são 10, 15, 20 anos, são coisas fisiológicas, porque o amor ele tem, mas ele precisa de outro, ou às vezes tem pessoas que têm problemas físicos. Então, são várias coisas. Tem pessoas que são muito tímidas. Então, nesse tempo que eu faço esse trabalho, eu vejo que é uma coisa linda, sabe? Eu poder ajudar as pessoas. E também eles também me ajudam, claro, né? Mas eu vou sempre por esse lado da parte humana mesmo, né? E eu acho legal. Por que você acha que as pessoas... Você fala que tem um tabu, tem um segredo ao redor da prostituição, e aí as pessoas têm medo, né? Porque não sabem, não entendem o que aconteceu, né? Como que você... O que você acha que a sociedade está projetando isso? Né? Já começa da mulher, por exemplo. A mulher não pode mostrar os seus instintos, a mulher tem que ser sempre podada, sabe? Normalmente a mulher não pode ser livre. E o homem tem essas coisas, a sociedade faz ter mulher, homem, casado, ter filhinho, por se sai desse padrão, você já é completamente errado. Sim. E assim, como é que você perguntou? Não, eu falei, você falou, às vezes chega a pessoa tem mais medo de você, daí não sabe, não sei. Porque tem aqui, mais ou menos essa coisa da prostituta de antigamente, não sei se é a escória da sociedade. Então, às vezes, ele chega, tipo, com medo. Será que ela vai me roubar? Será que vai acontecer alguma coisa comigo? Sabe, esses medos, assim, que a gente incorporou, e é muito difícil tirar agora. Mas eu acho que tá mais aberto. Justamente, você não acha, talvez, que a Nice trabalhou justamente com a paz? Faz já quanto tempo que a paz existe hoje em dia? Olha, filhinho, eu acho que as meninas, seja trans, seja mulheres como a Vitória, seja mesmo os escortes, rapazes, eles têm um papel indescritível na sociedade, de importância máxima, porque a Vitória falando, eu fico assim
deslumbrada, porque ela tem um papel super importante no equilíbrio emocional coletivo. Os homens, a maioria casados, a maioria com noivas, a maioria com namoradas, e dos mais novos aos mais velhos. E a sexualidade, como eu dizia no começo, é uma coisa linda. A sexualidade não está somente enquadrada, digamos, no casamento ou naquela promessa que você será fiel sempre para uma pessoa. Existem coisas boas, mas são códigos sociais e que são lidos pela sociedade. Mas também é bonito o papel de uma menina linda que ela vende essa fantasia, ela vem porque fazer sexo fora do lar, fora do seu parceiro querido, não é uma traição para mim. Não é uma traição. Eu acho que a traição é quando ele vai ver certas pessoas e fica fiel a essa pessoa e ela acaba sendo a amante. Essa daí é a rival da esposa, ou da noiva, ou etc. Mas uma trabalhadora de sexo jamais será a rival. Ela está lá para fazer o bem, o amor. Agora, tudo isso, elas geram isso com muita experiência, porque tem que ser exímias profissionais, porque nesta atividade, que é uma atividade de amor, de sexo, de prazer, existem também os aleais do trabalho sexual, que elas devem gerar, que elas sabem gerar, porque elas sabem que também tem risco neste quadro, nesse contexto de abrir a porta para um desconhecido. Mas isso tudo depende da experiência de cada uma. Não, justamente. Né? Ou você desfruta ou você sofre. Exatamente, exatamente. É verdade, mas imagino também que você tem que tomar umas precauções, você tem que ficar um pouco mais, porque a gente também escuta histórias de violência, né? Histórias então, imagino que essa coisa é uma coisa sobre a qual tem que ter um pouco de segurança. Não sei como é. Você avisa, por exemplo, uma pessoa sempre que você tem como é um pouco, como que hoje em dia podemos um pouco ser... Hoje em dia, mais ou menos, a gente também vai pelo instinto, né? Mas também a gente sempre tem as precauções de alugar um apartamento que a gente pode olhar a pessoa que chega. Claro que também a gente não... É uma coisa muito subjetiva isso. Mas precauções assim, eu vou mais pelo meu instinto. Mas sim, sempre a gente tem as nossas amigas, que a gente deixa avisado, tipo, todos os dias a gente tem que se comunicar. Passou, tipo, 5 horas sem ligar, já tem que ficar preocupado, ou vai até a casa, esse tipo de coisa. Mas, até então, comigo nunca aconteceu coisas desagradáveis. Sim. Entendo, assim. Aí, um pouco, tem uma coisa que eu acho que é interessante para entender um pouco, adentro desse trabalho, tem também, como você diz, tem uma coisa que mudou muito, que hoje em dia tem as redes sociais, tem internet, não é a mesma forma. Você já tem uma interação com o cliente antes de encontrar ele. É muito diferente, por exemplo, de muitos trabalhadores que ainda tem bastante, que trabalham, por exemplo, fora, que aí são mais sujeitos aos aleatórios do passagem, não sei, também do frio, da chuva, de um monte de coisas que é muito diferente, não? Aqui um pouco, aí tem um pouco mais de precaução, tem que ter um pouco mais de trabalho que fazer, não? Eu sempre vejo o trabalho sexual de rua e o trabalho de apartamento, o trabalho de escorte e o trabalho da trabalhadora de sexo na rua. E todas as duas são expostas a riscos e todas as duas devem gerar todos esses riscos como uma prevenção psicológica. Tem pessoas que têm uma psicologia imensa, indescritível, porque a pessoa que faz o trabalho sexual, e como a Vitória diz, eu tenho que estar num apartamento onde, estrategicamente, eu possa ver quem vem me ver. Se é um,
se são dois, se é um grupo, se estão preparando alguma cilada para mim. Isso tudo é importante. Isso faz parte da prevenção. E elas mesmas, todas fazem prevenção. Algumas, coitadas, caem realmente numas ciladas, mas são coisas da vida. Acontecem coisas, digamos, não muito previstas nem boas em todas as profissões, com o médico, com o advogado e com todas as profissões. Então, cada um tem que gerar o seu métier, o seu ofício. E eu acho que tem meninas, como a Vitória, por exemplo, que dão exemplo como ser gentis, como desarmar uma pessoa, desarmar, digamos, psicologicamente, não só com punhais e metralhadores e tudo isso, não. É desarmar com a psicologia, com um sorriso. Sempre a Thaís que falava isso, eu desarmo com um sorriso. Quando eu vejo o perigo, uma pessoa que estressa ou que realmente vem ali com outra intenção, ela é gentil. É verdade. Mostra uma autoridade, não é docinha até o fim, mas mostra o sorriso e a doçura. E aí já é outra. Você, com uma pessoa que está desarmada, digamos, de fazer o mal para você, já está. O negócio já está aberto, a negociação já está aberta. Não é negociar com a agressão, com a discussão um pouco feia. Aí é que dá o problema. Mas daí, bom, aí eu vou te perguntar um pouco sobre essa questão que eu acho que muita da violência, por exemplo, hoje em dia vem também, temos casos, por exemplo, na França, de travesticídio, né, com a comunidade trans que trabalha na rua, em prostituição. Tem essa dificuldade porque tem muita, vamos dizer, muito estigma, né, ao redor das populações trans que trabalham na rua, né? Tem casos? Claro que tem casos. Casos de assassinatos, que não são muitos, mas casos de assassinatos na rua, casos de assassinatos em apartamentos, mas não são tão numerosos, mas existe. É por isso que dizer que cada uma gera, à sua maneira, a melhor maneira de fazer com que coisas negativas aconteçam com elas. Mas nesse caso, você não acha que aí abrimos talvez outro debate, né? Que hoje em dia aqui, como em muitos países, a prostituição não está legalizada, né? Ela é penalizada. Essa questão da legalização da prostituição é uma questão que volta sempre, né? Nas discussões políticas, né? É um loop, né? Que é um pouco engraçado porque a gente fala, o trabalho mais velho do mundo é a prostituição, né? Então, vamos se perguntar porque ainda não é. Qual que seria para vocês entender um pouco sua opinião sobre essa questão? É um debate necessário, a legalização da prostituição? Que benefício que poderia levar, por exemplo, né? Aí, para entender um pouco. Eu deixo eu falar para a Vitória e depois eu falo. Para mim, é necessário esse debate e também, por exemplo, uma rede de apoio, né, maior. Porque eu vejo a associação, é uma rede de apoio essencial. Sim. Maravilhosa. Então, não sei, porque eu nunca imaginei, não conheço, tem países que são legalizados, mas eu nunca conversei com ninguém. Uhum. Mas eu imagino que existe, o apoio é maior, você vai ter uma renda futuramente, esses tipos de coisa, porque também esse trabalho é uma coisa instável, tudo, você também tem mais ou menos idade, né? Nosso corpo também chega uma hora que dá uma... Então, eu acho hiper mega necessário, sabe? Não só o debate, como uma conclusão, porque eles estão sempre nesse discussão, e não chega a lugar nenhum. Para mim, já legalizaram até a maconha, né? Meu Deus do céu. Então, é uma coisa, são seres humanos, né? Estamos falando de vida. É super essencial. E o que você fala também muda. Um mês sim, um mês não. Você tá, não sei, você fica... Quebra uma perna, fica com gripe, fica com nada. Não tem... Nenhum apoio. Nenhum apoio, né? Aposentar, por exemplo. Exatamente. São coisas que são necessárias na vida de qualquer ser humano. Então,
Esse, para mim, seria essencial. Uhum. Na minha opinião, porque aqui na França houve um certo debate muito objetivo de se criar um sindicato entre as trabalhadoras de sexo. E eu fiz parte desse sindicato, da primeira comissão desse sindicato. Uhum. Eram umas 6 a 8 pessoas. E hoje não faço mais. Mas, em todo caso, eu poderia dar minha opinião e dizer que a melhor coisa é falar com as trabalhadoras de sexo para saber o que é que elas pretendem pedir ao legislativo de uma maneira para legalizar o trabalho sexual. Uhum. Agora, de uma maneira honesta, que diga para as trabalhadoras de sexo ou os trabalhadores de sexo quais são os deveres e as obrigações, porque só falar e fazer perto delas, perto deles, dizer assim, olha, vamos legalizar o trabalho sexual, não nós temos que ter direitos. Claro que isso é realmente uma coisa de base, mas tem que explicar o que é que vai haver por aí. Se por acaso se legaliza, então temos que pagar impostos, porque eu não vejo uma profissão que é legalizada sem pagar impostos e pagar taxas. Então, veja bem, essa situação hipócrita não só do Brasil como da França, que não proíbe o trabalho sexual, mas também que não dá uma legalização realmente à profissão. Então, eu estou, sinceramente, muito de acordo com a Vitória, que precisa se abrir uma discussão sincera e analisar, e falar com elas, e seja não só da maneira econômica, mas também na maneira prática, as ferramentas que vão encontrar para colocar-se de uma maneira uma cidadã trabalhadora, pouco importa de sexo ou de outra atividade, mas que vai pagar impostos e vai ter uma segurança social, uma segurança social, uma cobertura social. É isso daí. O discurso, de fato, tem que ser aberto, mas com transparência, mas para elas. Entendeu? Porque falar sobre direitos, todas elas vão. Nós queremos direitos, nós queremos reconhecimento. Todas elas vão falar isso. Mas tem que explicar o que é que vão pagar. Entendeu? O que é que vão pagar. Eu acho que, na minha opinião, eu mesma seria bom, mas vai ter que pagar taxas. Entendeu? Tem uns lugares, nos países que você pode pensar como referência, onde está legalizado e funciona de um jeito que economicamente protege, mas talvez também da forma que existe, né? A única coisa boa disso tudo vai ser que as meninas, a um certo momento, com acidentes de trabalho que são ou um acidente doméstico, mas um acidente de trabalho, ou acidente mesmo de uma agressão no trabalho, elas teriam uma cobertura de saúde, uma cobertura em tratamentos médicos, em exames radiológicos, tudo isso. Elas teriam uma cobertura. Mas, quando elas não têm esse direito de serem reconhecidas como trabalhadoras de sexo, porque é impossível, aqui na França, pelo menos, é impossível. Então, não existe digamos, esta escolha, porque elas podiam escolher e serem com uma cobertura, digamos, de saúde, e quando estão mais velhas, chegam na idade de aposentadoria, elas poderiam se aposentar. Mas acontece que hoje vai ser o minimum vieillesse, que é uma espécie de pensão que existe para o cidadão e cidadã, todo mundo, dos direitos comuns, que chegam a certa idade e que vão receber uma pensão, digo, salário mínimo, né? Mas elas, dependendo da cotização que elas vão fazer, depende de aumentar um pouco este seguro. Isso é aquela coisa, tem que se falar com elas, o que é que elas querem, porque senão elas podem ficarem também lesadas economicamente ou lesadas de uma maneira ou de outra, de uma maneira de não conhecer realmente o que é que se espera em questão de taxas. Entendeu?
Aqui isso você acha que... Porque a gente também circula a economia, né? A gente vai, compra, faz tudo, tal. E não só por isso. Para mim também, para quebrar esse tabu, porque o sexo é a coisa mais natural que existe no mundo. Você vê os animais fazem sexo normalmente, é normal, tadinho. Você vê aqueles programas de nacional, tal, não sei o quê. Eles fazem sexo normal. E por que o ser humano tem essa coisa, meu Deus do céu? Os índios andam pelados, normais, né? E a gente não. Todo mundo faz prejudício de como você se veste, ou como é seu cabelo, como o sexo. Gente, é a coisa mais normal que existe no mundo. Como a gente nasceu? Mas é porque, bom, aí talvez uma reflexão, né? Mas o corpo é político, né? O corpo é uma política mesmo, né? O corpo feminino, o corpo trans, né? É justamente uma coisa que vai evolucionando junto Com a história. com a história e a política, né? Teve justamente muitos movimentos, né? Mas queria só voltar um pouco a perguntar isso. Tem muita questão, muita divisão até no militantismo com pessoas que que não querem legalizar a prostituição porque acham que vai perpetuar uma forma de trata humana, né? Uma forma. Aí, esse é uma coisa que a gente tem que pensar e incluir também para pensar, porque tem também, não tem casos de trato, tem pessoas que estão forçadas Sim, a se exatamente. prostituir. Como que a gente diferencia um pouco isso? Sim, também. Então, eu acho que já temos leis no Brasil e aqui para lutar contra o tráfico de pessoas e trato no meio do trabalho sexual. Já tem as leis. Apliquem-se as leis. Mas o que a gente fala é o seguinte, que o trabalho sexual é uma coisa essencial. Não se vai apagar jamais o trabalho sexual ou a sexualidade paga, Não, a questão é remunerada. mais como proteger. Isso que, Sim, como mais que proteger. apagar uma coisa que evidentemente faz parte da nossa sociedade, né? Como que a gente pode conseguir evolucionar, não? Porque tudo evoluciona no nosso Mas mundo, né? veja bem, Raine, quem começou uma das alas que começou a atacar o trabalho sexual foi uma das alas das feministas. As feministas são vários túneis, vários caminhos. Então, tem uma corrente que dizia que fazer sexo com a mulher, se paga para a mulher para fazer sexo, é uma indignidade e contra a dignidade daquela mulher. Então, eu acho que esta corrente feminista fez muito mal digamos, aos direitos das trabalhadoras de sexo, porque elas, de uma maneira ou de outra, elas confundem a exploração da mulher, o tráfico da mulher, o proxenetismo e o usufruto das trabalhadoras de sexo com o trabalho sexual. São muitas coisas diferentes. São Talvez, fenômenos diferentes. exatamente, talvez a gente pode justamente Eu definir gostaria essas... que a Vitória falasse sobre isso, porque é uma pessoa que está lá para defender o que é bom. Parte boa. Sim, que existe, claro, pessoas que são forçadas, como tráfico humanos mesmo, de pessoas de imigração, tudo existe, com certeza. Não podemos fechar os olhos para isso, é uma coisa muito séria mesmo. Mas que, como a Camila disse, existe leis, né? Talvez se eles legalizassem, como a questão do aborto e tal, seria uma coisa muito mais aberta e seria muito mais fácil as investigações, não sei como. Mas no meu caso, assim, eu não sou vítima. Já trabalhei para as pessoas por 50%, quando eu cheguei, já trabalhei. Mas não era uma coisa assim, um tráfico humano, chegar a esse ponto. Era uma coisa, realmente, a pessoa colocava um anúncio, eu trabalhava, os clientes que chegavam davam 50% para ela,
E depois eu comecei a ter conhecimento e comecei a trabalhar sozinha. Mas qual era a parte mesmo que você falou? Qual? Dessa parte de vários nomes que tem. Ah, não, que justamente eu A falei que ele faz... exploração, porque aqui Já na França se fala de proxenetismo, lá no Brasil fala cafetinagem. No Brasil fala cafetinagem, né? Então, Aqui é eu já- proxenetismo. é, Muitas já foram cafetinadas, que trabalham para um cliente, tem que pagar metade do que ela recebe, e continuam assim certas pessoas. Isso daí, a lei já pode atacar, já pode defender a pessoa. A lei Porque existe, a lei. aí tem uma injustiça um pouco, não? Claro. eles exploram esse nosso lado, né? Que a gente não tem possibilidade, né? Uhum. Então, por exemplo, quando eu cheguei do Brasil, não tinha possibilidade nenhuma. Uhum. Então, a pessoa explorou esse meu lado. Mas, como você falou, houve uma investigação e a pessoa foi presa. Tá No vendo? meu caso, foi presa. Ah, foi presa? É. Você pode contar essa história? Porque uma das meninas que trabalhou com ela denunciou. Uhum. Bastou uma, a pessoa denunciou e ela foi investigada, investigaram ela durante 6 meses, telefone, tudo, os contatos. E aí, depois de 6 meses, a polícia invadiu a casa e ela foi deportada, ficou um tempo presa. Uhum. Mas que existe, existe. Basta Sim. também a pessoa ir, sabe? Eu sei que é difícil, existe coisas que a gente nem imagina, mas eu acho que a pessoa que está sendo explorada tem que ir até uma delegacia. Mas justamente no mundo onde a prostituição não é legalizada, onde tem que ser escondido, tem essa possibilidade? Tem essa possibilidade. Isso é importante lembrar Sim. isso, né? Aqui na Que as França, pessoas aqui na talvez França podem é achar que possível, não pode no ir. Brasil Né? é Tem essa possível. No Brasil tem a delegacia da mulher. Uhum. Aqui, olha, o Brasil em certas coisas está mais adiantado, entendeu? Porque é a delegacia da mulher. Aqui não existe ainda. Então, o Brasil deu um modelo já. Uhum. E eu acho que sim, acho que sim. Significa que a situação, se você se sente que está explorada, que alguém pega seu dinheiro de uma maneira indevida, você tem, aqui na França, eu acho que também no Brasil, tem todas as legislações para proteger você, Uhum. como pessoa vítima de usufruto, que está explorando você. Sim. Agora, o próprio trabalho sexual, eu acho que é algo de interessante, mesmo para as pessoas que se interessam em fenômenos de coletividade. Quer dizer, a sociedade, existem vários parâmetros, várias dimensões. Existe a dimensão saúde, a saúde mental, a saúde também das pessoas, por exemplo, das pessoas celibatárias. Essas pessoas, eu acho que é um equilíbrio de tudo que se passa na sociedade. Você já pensou uma sociedade que não deixa os rapazes verem mulheres fora de casamento? Uhum. É difícil, é Sim. muito difícil. É E muito até a difícil. autoestima mesmo, né? Porque às vezes chega uma pessoa tímida ou virgem, Claro. chega com a gente ensina. Claro. E depois eles, é verdade, começa a namorar, fica com a autoestima elevada, aprende várias Claro. coisas. Então é muito importante isso. São verdadeiras gueixas. Antigamente, olha, veja bem, tinha as cocotes aqui na França, que faziam umas grandes cocotas, né, que são trabalhadoras de sexo de luxo, e as gueixas que não é diretamente trabalhadoras de sexo, mas fazia parte do trabalho sexual. Todas aquelas finesse, aquelas etiquetas todas para agradar o cavalheiro, isso tudo faz parte, tudo se passava bem. Até hoje, no Japão, as geishas são famosas, entendeu? E isso tudo, eu estou falando, que a sexualidade, fora em geral, fora do casamento, fora dos códigos éticos, sociais, etc., sempre existirá. Uhum. Sempre existirá. E mais, a nossa época, eu acho que é a época onde mais consome pornografia, por exemplo. Então tem claramente uma sociedade que está adicta, temos a onipresença do sexo por todos os lados, nas séries, no filmes, em tudo isso, e ainda tem... É muito contraditório. Justamente, não é?
E também, às vezes, até a relação humana, porque tem muita gente que, tudo bem, sexo, tal, mas tem muita gente que vai lá para conversar. Uhum. Eu também converso pra caramba, né? Então, um ajuda o outro. Tipo, o cara vai lá, conversa, às vezes tem gente que nem quer transar, nem quer, porque por que que todo mundo hoje recorre tanto à análise? Porque, meu, Que não tem são gente, escutados. ninguém É. escuta ninguém hoje em dia, Uhum. sabe? Ninguém tem amigos, mas todos, você fala assim, meu, tô com uma dor de barriga. O outro fala, e eu tô com uma dor de barriga, uma dor de cabeça. Sempre os problemas do outro é maior que o seu. Então, é legal por isso também, esse relacionamento, Uhum. como eu esqueço, das pessoas, não só do sexo, mas em geral, assim. Eu acho que é uma coisa, gente, essencial. Agora, se falarmos de economia, em questão das trabalhadoras de sexo, o internet faz 10 anos, mais ou menos, que a gente vê uma linha que desce, que desce, que desce e desce. Eu falo das trabalhadoras de sexo em geral, de rua e das escolas. As escolas talvez sejam menos, mas também sofrem desta perda de entrada de dinheiro em seus bolsos. Por quê? Porque antes, o homem, para ver uma menina Uhum. trabalhadora de sexo, ou uma trans, ou um homem, Uhum. um gigolô, que a gente chama aqui, então ele tinha que se arrumar, tinha que se paramentar todo bonitinho, ia para uma discoteca, ou então comprar revistas lá no quiosque para ver e telefonar. Hoje, filho, na casa, ele coloca o dedinho lá no computador, ele tem todas as transexuais, todas as lindas mulheres e todos os homens. Então, isso mudou, evidentemente, não só para a trabalhadora de sexo, mas com a revolução na sexualidade humana. Uhum. Hoje, realmente, está mais acessível a sexualidade, porque as pessoas se conectam de uma maneira muito mais fácil. Entendeu? Evidentemente que a pornografia, o sexo numérico, você vê, você paga, a menina faz o striptease e tudo isso, existe. Mas por que eu estou falando isso? Porque isso tudo baixou o dinheiro e a frequência dos clientes das trabalhadoras de sexo. Como assim? Não entendi. Você Você vê está dizendo que que está ganhando menos hoje em dia? elas estão ganhando menos porque hoje a sexualidade é muito mais efervescente no internet, nas redes sociais, do que antes, que não havia redes sociais. Uhum. Pode ver filme porno, né? Antigamente você tinha que ir na banca de jornal para comprar. Sim. Era muito mais difícil. Hoje em dia é tudo mais. É acessível, muito fácil ter um relacionamento não só remunerado, mas como extraconjugal. É muito fácil, muito fácil. Então, tudo isso pode ter impactos também economicamente para as meninas de rua e para as meninas também que são escolas, entendeu? Umas lindas e bonitas como a evidentemente que não conhece tempo ruim, não é? Mas mudou sim, mudou mesmo. Até o jeito das pessoas, por exemplo. Você conheceu as duas experiências? Não conheci muito. Não, assim, na minha época não tinha WhatsApp, né? Quando eu comecei. Então, nem Instagram, esse tipo de coisa. Mas eu acho que tem mais jovem hoje em dia que vem. Mas antigamente era realmente os mais casados e tal. Hoje em dia já mudou, porque eu acho que também eles estão achando mais natural também, sabe? Então, tipo, mudou, já vem gente muito bonita. Antigamente já era diferente, assim, um pouco. Hoje em dia já vem meninos lindos, maravilhosos, sabe, assim? Porque eu acho que eles também são de outra geração. Então eles pensam, hoje em dia é mais aberto, ver que eles podem também ver a menina. Antigamente era no jornal, né? Antigamente. Ou na rua. Hoje em dia você já tem a possibilidade de ver se a foto é de mentira ou de verdade. Então eu vejo que mudou a idade também. Isso é interessante, então. Mudou. O perfil é mais... O perfil. Eu acho mais jovem hoje em dia. Tem também, E é mas... lógico,
porque nas redes Porque sociais lógico. é mais a juventude. Claro, a juventude lidera realmente toda a manipulação das redes sociais. Uhum. Então, pessoas da minha geração, por exemplo, já não tem tanta essa facilidade de Instagram, de Facebook, de WhatsApp. Claro que a gente sabe, mas você pega um senhor de 60, 65 anos, ele já não se sente muito à vontade nessas redes sociais. Agora, o jovem de 30, 35, 20, 28, ó, eles são os líderes disso. Né? E eu acho que é até bom também, não é? Porque você fica com os jovens belíssimos. É mais agradável. Para mim é bom. Quer dizer, eu não estou falando mal de quem é mais Não, idoso, mas uma pessoa jovem, em geral, Tem gosto é pra muito tudo. mais sensual do que uma pessoa mais antiga. Olha o adjetivo antigo, pelo amor de Tem Deus. gosto para tudo, né? Tem gente que gosta de... Não, sim. mas falando sério, é verdade. O internet foi uma revolução, viu? Sim, Foi uma imagino revolução. completamente. Foi né? revolucionário, sim. Aí também tem uma coisa que eu acho interessante, que eu vejo muito, essa ligação que existe hoje entre migração e prostituição, né? Tem muito isso, né? Muitas vezes são pessoas que vão mudando de país, de continente. Bom, esse é o caso, mas na paz também vemos bastante pessoas. A gente estava falando também meninas do Nigéria que vão também. É omnipresente essa ligação entre as duas coisas, né? Antes da Segunda Guerra Mundial, não existia assim essa globalização, esta mobilidade de populações. Hoje, depois da Guerra Mundial, de pouco a pouco começou a aumentar e hoje realmente há uma grande mobilização na América Latina, da África, da Ásia. Quando eu cheguei aqui em Paris, nos anos 80, era uma população asiática, por causa das guerras do Vietnã. Tinha a guerra do Vietnã, aí, então ali no sudoeste da Ásia tinha muitas tailandesas, cambodjas que vinham aqui. E isso já acalmou, na Ásia acalmou. Depois chegou o tempo das eslavas, das russas, das ucranianas. Então, também, agora, em questão de América Latina, nos anos 80 foi o tempo áureo das brasileiras. As brasileiras reinaram aqui na França, as transexuais, sobretudo, até os anos 90. Até os anos 90. Depois elas foram, de pouco a pouco, diminuindo o número e começaram a ser substituídas pelas argentinas. Depois das argentinas foram as equatorianas, as uruguaias também, poucos uruguaios, mas depois das equatorianas, agora quem reina são as peruanas. É verdade, tem que se dizer assim. Isso tudo faz parte também de políticas geopolíticas, porque o Brasil, dependendo também de exigências de visa, para você entrar na França tem que ter um visa, se não tem visa, tem países que exigem, a França exige visa. Quando o Brasil se exigia visa, não tinha muitas, mas quando não se exige visa, tem mais, evidentemente. É verdade, e no tempo, eu não quero falar de política, mas é verdade, no tempo de Lula, não tinha tantas brasileiras aqui, porque o Brasil estava melhor do que atualmente. Eu não estou falando de política, mas Não, mas o que eu estou te perguntando justamente, você falou disso justamente. Eu falei. Você falou exatamente isso. Você falou, bom, eu não tinha muita perspectiva. Exatamente. E Agora tem muita gente que vem, né? Pessoal, o acesso à saúde começa a dificultar. Você sendo de uma minoria que, por exemplo, as transexuais, se vê num contexto um pouco hostil, um contexto de discriminação, elas preferem pegar um voo, entendeu? Para outros países. E tem um caso, porque o Brasil é o país que mais mata transexuais, né? Travesti, né? Então tem uma violência. Sim, mas isso daí já é outra discussão. Porque, veja bem, por que outra discussão? Porque tem que se dizer que a transexual muito, 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 muito maltratada no Brasil, a estigmatização muito alta, e também as transexuais, as mais que são mais, quer dizer, a maioria, estou falando, existe casos em todos a representatividade, seja
na rua, Uhum. seja trabalhadora de sexo ou não, mas as que são mais violentadas, que são mais assassinadas, é no trabalho sexual de rua. Isso justamente, né? É. Mas Então, aí, isso daí é uma coisa absurda. mas como você analisa isso? E eu analiso que realmente é um problema econômico. É um Aí tá problema aquela coisa do econômico, apoio também, porque a né, Iberê? economia depende também de você se expor a risco para ganhar a sua vida. Porque quem Uhum. não traz o pão para casa, é difícil. Uhum. É difícil para pagar a sua casa, para pagar a sua comida, para pagar a sua roupa, ver a sua mãezinha que está necessitando de você. Isso tudo é uma coisa Uhum. que é locomotiva para muita coisa. Sim. Aí você estava querendo falar dessa ligação justamente, Aí né? cai nessa coisa da legalização, né? Porque mesmo as meninas de rua, se tivesse legalização, ia ser muito mais protegida, né? Uhum. Porque é uma coisa complicada. Mas indo mais além disso, você não acha que também tem uma questão sobre como a sociedade vê o corpo de uma trabalhadora de sexo e de uma pessoa transexual também, que a gente, tipo, a sociedade permite a violência contra um transexual, né? Uma coisa que justamente temos que mudar, não? O padrão da nossa sociedade funciona assim, não? Um pouco. Por isso que é muito importante o preconceito, né? Às vezes a Uhum. pessoa nem não conhece realmente, então ela não vai se importar se um trans morreu, porque não é um ser humano. Uhum. Então, por isso que eu acho que tem que deixar, o discurso tem que ser feito sempre, sempre, para abrir a mente das pessoas, sabe? Uhum. Porque todas as vidas importam, né? Mas às vezes a pessoa não vive nesse mundo, ou então não conhece a realidade, não sabe como é a vida de uma prostituta. Por exemplo, eu já morei em lugares que eu já fui expulsa várias vezes. Por quê? Para eles, como que fala fastidioso? Um incômodo Uhum. ser vizinha de uma prostituta. Mas eles não sabem a minha história, entendeu? Não sabem nada. E mais que uma loucura, porque no seu caso, tipo, você sempre pagou, você sempre, tipo, nem... Exatamente, paga o aluguel, tudo, entendeu? Vários tipos. É uma pessoa que vive uma vida como todo mundo, Uhum. mas a sociedade não aceita. Isso justamente, eu acho que uma coisa, a vivenda é uma coisa que é uma dificuldade até quando você ganha a sua vida com isso, que você paga o aluguel, você paga contas, como você Exato. falou, não quer, não? Não quer ninguém, até mesmo para você alugar por exemplo, os transexuais, né? Para eles alugarem uma casa é super difícil, porque as pessoas mesmo não confiam, os vizinhos não querem. Eu conheço várias pessoas que têm dificuldade em alugar apartamento, Né? pagando. As pessoas, Pagando. E pagando, tipo, um ano Muito. de... Eu te pago um ano mesmo assim. Por exemplo, agora, né? Eu fui tentar alugar um apartamento em Roma, ninguém queria, porque eles falam estrangeira, não tem trabalho fixo. Então é uma dificuldade extrema. Coisas assim que as pessoas nem imaginam. Então, tipo, eu morava numa garagem, porque era a única possibilidade que eu tinha de trabalhar em paz. Então era praticamente uma garagem e eu ficava lá de boa. Mesmo assim, os vizinhos reclamavam, porque todo mundo acha muito bonito, muito maravilhoso. Eu tenho a mente aberta, mas será que quando você é vizinha de alguém, ele vai ter tanto essa mente aberta? Aí já cai pela outra. Aí eu acho que você tem muita experiência com isso, porque a paz ajuda bastante com... Sim, nossa Porque associação ela é é uma aberta problemática. para os migrantes, para os imigrantes, trabalhadoras de sexo, a maioria transexuais, mas também há mulheres às vezes solteiras, às vezes mãe de família também, que trabalham de uma maneira muito discreta para sustentar a família, você entendeu? Isso é uma coisa que eu vejo natural, como um fenômeno de sociedade, mas tem pessoas, como a Vitória fala, não aceitam, não aceitam. Porque a sexualidade tem muitos códigos, e se você não respeita aqueles códigos, esposa, filhos, porque as mães têm muito ciumentas, ciumentas do marido e ciumentas dos filhos. Os filhos, elas jamais ficaria assim,
dormindo de uma maneira pacífica, se vê uma mulher linda, a vizinha dela e o marido dela, e os filhos dela. Os filhos, assim, elas são maiores, tudinho, evidentemente, que eu estou falando de pessoas maiores. Então, eu me coloco na mentalidade da maioria, não aceita, ela tem razão, a Vitória tem razão, não aceita. Podemos dizer aceitar para dizer que estão falando coisinhas bonitas, tudo isso, mas não aceita, não aceita. Não aceita. Tem Quando é transexual, é pior, porque a transexual ela é traída, coitada, pelos documentos. Agora, como já passou a lei no Brasil, passou a lei aqui na França, elas podem já mudar o sexo, mesmo sem a operação. Isso é uma vitória. Eu acho que nós estamos também conseguindo, digamos, temos conquistas em questão de jurídicas, em questão de direitos, de reconhecimento, e que protege de uma certa forma, mas não blinda. Sempre tem lugares para discriminação e estigmatização. Sim, sempre tem, né? Eu acho que Quando eu cheguei aqui, em Paris, em 80, eu já fui mandado levantar da cadeira de certos bares de cafés de Pigalle porque eu era transexual. E hoje, uma pessoa que faz isso, ela é multada, o bar fecha, o café fecha. Então, você veja bem que lei protege. E como mudou, né? Como mudou. Eu acho que, porque a lei, em realidade, por exemplo, essa lei na França sempre existiu, só que ela não era aplicada. Essa que foi a diferença. Ela é aplicada no momento que nossas mentalidades vão mudando, evolucionando, abrindo um pouco, né? De pouco a pouco, é verdade. E aí tem uma última temática que eu acho que é importante abordar, né? É a questão do acesso à saúde, né? É uma coisa que é essencial, importante, né? A se proteger nessa questão. Não é o caso sempre sistemático, não sei como é na Itália. Aqui, você fala que aqui tem uma forma de proteção e acesso à saúde, de qualquer forma, sendo legal ou ilegal, migrante, tipo, é um pouco diferente. Não sei como é na Itália, por exemplo, né? Você tem acesso à saúde gratuitamente, você pode fazer tudo? Tem acesso, por exemplo, se você precisa de uma coisa urgentemente, você tem acesso, tem ou não documento, tem acesso, mas dependendo outros tipos de coisa, você vai ter que pagar. Se você vai fazer uma consulta, assim, paga, mas normalmente casos de hospitais tem acesso também, é gratuito. Mas essa questão do acesso à saúde é fundamental, não? Também para lutar contra as discriminações dos trabalhadores de sexo, não? É uma maravilha. Olha, lá na associação, eu às vezes até brinco, ou falando sério, brincando. Ao mesmo tempo, olha, eu falo assim, olha, menininhas, vamos colocar os joelhos no chão, vamos nos ajoelhar e dizer que Santa França, porque realmente eu nunca vi um país, mesmo na Europa, mesmo no mundo, eu já não passei em nenhum país como este, em questão de acesso à saúde. Pode ter papel ou não papel, pode ser migrante ou não ser migrante. O acesso à saúde na França é exemplar. Exemplar. Nós estamos aquela associação cheia de pessoas migrantes que de pouco a pouco vão vendo seus direitos, etc., mas nunca ficaram sem acesso aos tratamentos. Mas tem uma dificuldade, não? Tipo, eu vi muitos relatos de trabalhadores de sexo, por exemplo, que vão ver o médico e que sofrem bastante discriminação, que não podem falar dessas coisas. Tipo, é problemático isso, não? É problemático, mas isso é outra coisa. Isso aí é discriminação. A gente está falando do direito que elas têm ao acesso à saúde. Porque aqui na França, um migrante que passa, pelo menos aqui, por exemplo, uma brasileira chega, uma argentina chega, uma colombiana chega, uma africana chega. Ela tem 3 meses como turista. Depois dos 3 meses, ela não passa mais por turista. Ou ela vai embora do seu país, ou ela fica como ilegal. O que tem de bom na França é que você, nesse período que você não é mais turista, a gente tem um dispositivo de acessar e
com poucos meses, tem a Aide Medical de Estado, sim. que a gente chama Aide Medical, AME. E essa Aide Medical, ela cobre, ela dá todos os direitos. Olha, eu sempre falo assim com as brasileiras, menininhas, vocês sabem que essa Aide Medical é como aquelas cartas no Brasil, que você paga uma fortuna e o senador tem, o deputado tem, os ricos têm, mas que nós não temos. Para ter, tem que pagar muito dinheiro. Aqui é tudo igual, porque a medicina que é proporcionada a uma pessoa migrante, a mim, a outra qualquer, é proporcionada às pessoas mais importantes. É isso que tem de bonito. O acesso é igualdade de acesso. Agora, você está falando, certamente tem serviços que não são adaptados às pessoas de receberem ou trabalhadores de sexo e, de uma maneira especial, trabalhadores de sexo transexual. Mas, por exemplo, Vitória, você tem essa experiência? Tipo, você fala com o médico, não pode? Sim. Por exemplo, uma vez eu fui ao médico porque estourou a camisinha e eu tinha que tomar a pílula do dia seguinte, né? Porque eu não tomo. Ele me tratou super mal, sabe? Assim, eles não... Tudo bem, essa parte do médico também é muito importante, porque a gente se sente super acuada, assim, na hora que a gente vai no médico, a gente pensa, meu Deus do céu, o que vai acontecer? O que vai acontecer? E, na verdade, deveria ser uma coisa super... o médico tá lá para te acolher também, né? Mas, na verdade, não. Até hoje eu penso nisso, o médico me tratou... Foi um acidente, né? E foi um acidente. E mesmo se não fosse, vamos supor, ali a pessoa tem que ser imparcial, né? Sim. E foi um acidente, estourou, e ele me deu umas respostas assim, que eu fiquei assim, ó, sabe, paralisada. Até hoje eu penso, depois de anos. Então, existem trauminhas que vão ficando. Então, essa coisa do médico também é muito importante. Esse preconceito que eles têm, sabe? Existe poucos, mas existe também esse preconceito na área da saúde. É, sim, importante. Bom, eu acho que estamos chegando perto do final. Não sei se tem umas coisas que vocês estão querendo agregar um pouco, uma mensagem, uma pergunta que queriam que eu fizesse, que eu não fiz. Não, olha, eu acho que você abordando esse sujeito já é uma grande coisa, porque a gente mostra a realidade francesa, a gente mostra a realidade brasileira, e a gente pede de mais a mais o progresso em questão de proteção, não é? De compreensão, de tolerância. E isso, obrigado a vocês, porque vocês realmente é o canal que vai distribuir esse conhecimento para o pessoal do Brasil, da América Latina, do mundo, entendeu? Eu estou satisfeitíssima e com essa menina tão linda aqui e esperta em questão de tudo que eu queria escutar, ela falou. Talvez uma coisa aqui, uma outra pergunta que eu tenho para você. Você hesitou antes de vir aqui falar abertamente, né? Por isso mesmo, você vê, até eu mesmo, dentro de mim, ainda tem esse preconceitozinho. Não é preconceito, medinho, sabe? Um pouquinho de medo. Mas isso é muito importante que a gente está fazendo. Tipo, esse diálogo, sabe? Assim, com certeza vai ter pessoas que ouviram coisas pela primeira vez. Sabe? Então, muito obrigada, muito legal. Amei. Amei também. Obrigado a todas, obrigados a todos.